Eles que lutem no ar, eu sou o Gabs e hoje o assunto vai ser segurança pública, crimes famosos, bastidores dos crimes, todo o processo de investigação e muito mais que eu tenho um convidado de garbo e elegância. Mas antes de eu apresentar, por favor, deixa seu like, o seu comentário é muito importante, porque hoje o episódio só histórias reais. E não é fácil não, viu? Tem que ter estômago, porque são coisas que mexem com a nossa emoção, às vezes indigna, mas a gente vai conversar tudo isso e muito mais. Eu já vou fazer a bio do meu convidado mega especial, porque ele foi por mais de 20 anos delegado de polícia, está há 15 anos no ar com operação de risco na Rede TV, é um dos maiores nomes quando a gente fala sobre segurança. Aliás, o apelido é Doutor Segurança, então seja muito bem-vindo ao Eles que Lutem, Jorge Lordello! Meu amigo Gabs, obrigado pelo convite, parabéns pelo seu podcast, eu já era fã do seu podcast e estou aqui para contar um pouco da minha vida e principalmente falar sobre crimes, que é a minha paixão. Sou um apaixonado em aprofundar toda essa história de criminologia, onde a gente estuda aí por mais de 40 anos. Maravilha, maravilha. A gente sabe que essa profissão, né, policial, delegado, num país tão violento como o Brasil, é perigosa. O que faz uma criança, um adolescente querer virar policial? Então, eu quero passar uma experiência para o seu público muito interessante, né? Uma pessoa, quando ela escolhe uma profissão, escolhe uma carreira para fazer alguma coisa, porque você pode ser funcionário de alguém, você pode ser empreendedor, você pode ter uma empresa, ou você pode ser funcionário público. Quando você consegue associar um talento junto com um prazer relacionado a alguma coisa e trabalhar nisso, a certeza é que você vai ser feliz no que você trabalha e a tendência é você ter sucesso. Só que tem gente que acaba procurando um emprego não por prazer ou por um talento especial. A pessoa procura um emprego atrás de dinheiro ou atrás de uma manutenção, de uma sobrevivência. Aí é natural que a pessoa não consiga desenvolver um trabalho com aquela paixão. No meu caso, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe, que era professora do Estado, ela trouxe, para estimular os filhos à leitura, ela trouxe os livros de Agatha Christie, que é ainda hoje a maior escritora de ficção policial do mundo. Só para você ter uma noção, a Agatha Christie já vendeu mais de 4 bilhões de livros. É uma coisa de louco, chamada de Dama do Crime. Ela atuou no século XIX, 1850, 1860, ela escrevia livros. Depois tinha um outro escritor inglês chamado Conan Doyle. E minha mãe, vendo o meu interesse nessa literatura, ela foi comprando esses livros. E eu li praticamente toda a obra de Agatha Christie e Conan Doyle. A partir daí, com 14, 15 anos, eu comecei a entender mais sobre a vida e eu me decidi que eu queria ser um policial investigativo. Então, eu descobri uma paixão com 15 anos de idade, eu descobri um talento, porque eu já tinha lido muito e aquilo me fascinava, e aí eu me direcionei para fazer a faculdade de Direito. Fiz a faculdade de Direito, entrei na PUC, fiz toda a faculdade, não para ser advogado, não para ser juiz, não para ser promotor, fiz a faculdade para ser delegado. Me formo na PUC, no primeiro concurso, que já aparece, eu me formei, depois de 60 dias apareceu o concurso. Passei em 14º lugar. Por quê? Porque eu me preparei há uma vida para passar naquele concurso e fui trabalhar com 22 anos de idade, colocando um terno, muito jovem. Quando você entra para a polícia, você recebe na hora um distintivo, você recebe uma arma, você recebe um par de algemas, só que antes você passa pela Academia de Polícia. A Academia de Polícia em São Paulo fica na USP. Quando você entra na USP, na entrada principal, à esquerda, você vai ver a Academia de Polícia Civil. E lá eu fiquei 6 meses aprendendo a parte técnica de delegado e fui trabalhar. Fui muito feliz na profissão, porque eu realmente queria ajudar a sociedade e as pessoas esclarecendo crimes. E a partir daí, eu me tornei mais apaixonado, porque uma coisa é quando você lê, a outra coisa é na prática, quando você vai num local de crime,
Por exemplo, os locais de crimes que mais me instigavam sempre era o homicídio, onde você tem uma pessoa morta, aonde o delegado pede para que todo mundo se fique longe e você sozinho com aquele cadáver, você analisando pedacinho, pedacinho do local do crime, você analisando cada detalhe do cadáver, você, como profissional de polícia, você tem que fazer um desenho do que poderia ter acontecido com aquela pessoa e por que ele morreu. Então eu me tornei um especialista nisso e num dado momento da minha carreira eu comecei a escrever livros. Né? E esses livros me levaram à televisão, inicialmente como comentarista, como especialista para dar dicas de segurança, e depois a Rede TV me contrata inicialmente para mim ser um comentarista do Rede TV News, da Sônia Abrão, da Luciana Gimenez, e há 15 anos, quase 15 anos, apresentando o programa Operação de Risco. Maravilha. Operação de Risco é um sucesso tanto na TV quanto no digital, né? Sim. Mais de bilhões de visualizações nas redes sociais. A gente estava conversando antes da gente começar aqui. Sim. Tem muito programa policial nas televisões, principalmente final de tarde. Muita gente critica esses programas pelo sensacionalismo. O que você acha que a Operação de Risco tem de diferente desses programas? Vamos lá. Eu me recordo que quando eu comecei na televisão, fazendo alguns comentários, o espaço para a polícia era pequeno. Tanto é verdade, e eu vou te falar uma coisa, assim como dizem que o Emerson Fittipaldi foi o pioneiro ali da Fórmula 1 para o Brasil, o Jorge Lordello foi meio que um pioneiro em relação a ter uma emissora de televisão tendo um comentarista específico para a área policial. Por quê? Você que é jornalista sabe que antigamente você sempre teve, tanto jornal como rádio, como televisão, você tinha o comentarista político, o comentarista econômico, o comentarista de futebol, o comentarista de cinema, mas não existia o comentarista de polícia. Sim. Não existia. Isso aconteceu, as pessoas começaram a me entrevistar em televisão, inicialmente em todos os canais. E televisão, ele tem uma coisa que mede para onde vai a TV e aonde vai o rádio também, que é a audiência, que é o Ibope. Então você imagina, eu, jovem, delegado, fui chamado para participar de vários programas como convidado, e ali eu estou sentado falando e o Ibope sobe. Quando o Ibope sobe, o diretor do programa, ele olha o programa inteiro e ele fala, poxa, hoje nós trouxemos o Jorge Lordello, a audiência subiu. Bom, semana que vem o diretor fala, traz aquele rapaz lá que veio aqui. Aí traz também, a audiência sobe. Num certo momento, as pessoas perceberam, pera um pouquinho, isso está dando audiência. A audiência, o que é? É o interesse da dona de casa. É o interesse da pessoa que está em casa vendo a TV. E a televisão, assim como o rádio, ela é feita para quem está vendo, para o ouvinte, o telespectador. E num determinado momento, eu passei a ser fixo na Rede TV como comentarista e depois de um tempo, os outros canais começaram a contratar pessoas para fazer o que eu fazia como de uma forma mais pioneira na Rede TV. E hoje o espaço de criminalidade cresceu. Cresceu em todos os canais. E se cresceu, é porque do outro lado, quem está com o controle remoto na mão quer saber notícia, ela quer saber sobre segurança pública e segurança privada. Exatamente, é um público que é muito sedento. A gente vê também o crescimento de true crimes, né, nas séries e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre casos famosos que vocês lembram, mas vão saber por um outro viés, não da notícia, mas dos bastidores, de quem entra ali na cena do crime, como o Jorge falou, e reconstitui e analisa tudo aquilo. Então fique nessa live até o final. Vou pedir, Jorge, para usar toda a sua credibilidade, a publi gratuita aqui no Eles que Lutem. Você olha na sua câmera da verdade, pede pro pessoal deixar o like, que eu peço, ninguém deixa. Então, por favor. Não é, olha, entenda uma coisa, pessoal. Se você está assistindo aqui, o Gabriel, no Eles que Lutem, é porque você está gostando do conteúdo que ele apresenta. E para nós que fazemos canais, é importante para a gente a inscrição. Porque você fazendo a inscrição,
o Gabriel vai poder colocar mais vídeos por semana, trazer mais gente importante. Tenho certeza que você colaborando com os canais que você gosta, porque eu sempre digo, se inscreva no canal que você gosta para você ter mais informação que você está procurando. Exatamente. Jorge Lordello, daqui a pouco vamos falar dos casos famosos, mas antes eu quero uma ajuda de como me proteger. É um quadro aqui, porque tem muitas situações, a criminalidade está muito forte, né? Por exemplo, eu tenho um dado aqui que 25% dos roubos de celular em todo o mundo acontecem no Brasil. Como eu posso me proteger para não ser um alvo tão fácil assim na rua? Olha, esse dado que você trouxe, você que está nos assistindo, você tem que pôr a mão na cabeça. 1/4 de todos os celulares roubados no mundo inteiro ocorreu no Brasil. É muita coisa. Então, o celular, ele passou a ter interesse da criminalidade, por quê? Porque o brasileiro é um dos povos mais viciados em celular. Quando você viaja pelo mundo, você não vê as pessoas tanto tempo pegado no celular. Você vai num restaurante aqui em São Paulo, as pessoas estão no restaurante com o celular na mão. As pessoas estão no ponto de ônibus com o celular na mão. A pessoa está no cinema com o celular na mão. A pessoa vai no show com o celular na mão. A pessoa vai dormir com o celular na mão. Isso é uma característica do brasileiro. E quando você tem muita gente comprando alguma coisa, o crime vai entender que esse objeto vai dar muito lucro. Então, os criminosos, inicialmente, quando você tinha o celular, mas não tinha o smartphone, muito celular já era roubado porque você vendia o aparelho, que sempre foi caro. Depois vira smartphone, depois você tem a internet, depois você tem aplicativo, e aí culmina em 2020 com os aplicativos de banco. Com os aplicativos de banco, os bandidos eles descobriram que você que tem um celular com um aplicativo de banco, nada mais, nada menos, você é o operador de caixa do banco. E hoje é incrível como você, com 3 ou 4 toques no seu aplicativo, mesmo você que não está com dinheiro na conta, eles te dão crédito. Sim. As pessoas têm crédito. E aí, os criminosos descobriram que eles podem arrancar todo o seu dinheiro que você tem. E aqui eu queria fazer um alerta para você que tem poupança, que tem aplicação, que tem crédito, e você que é aposentado ou pensionista. Eles, os criminosos digitais, estão atrás de você. E o criminoso digital não é esse bandido de rua, drogado de crack, drogado de drogas K. São jovens que durante a pandemia não tinham o que fazer, índole criminosa, aprenderam a aplicar golpes. E quando eu falo aplicar golpes, eu conheço gente que já perdeu em golpe, já perdeu em transferência do Pix quase R$1 milhão. Todo dia me liga gente da mídia, gente famosa e amigos meus, ou gente que frequenta as minhas redes sociais. Lordello, eu estou desesperado, perdi 50 mil, 80 mil, 100 mil, perdi a minha poupança. Tudo isso porque os criminosos digitais descobriram metodologias para arrancar o seu dinheiro. Então, nós chegamos num absurdo que você está dirigindo o seu carro com o celular no painel, coisa que eu já não faço, porque você está expondo para as pessoas que estão lá fora que você está com um aplicativo. E aí você está com o seu carro, vem alguém, quebra o vidro do seu carro e arranca o seu celular. Só que o seu celular está fechado, ele não está aberto nem a primeira tela. Mas a habilidade dessa turma é tão grande que eles conseguem abrir o seu celular, eles conseguem entrar no seu aplicativo, eles arrancam o seu dinheiro e aí você começa a brigar com o banco, querendo pôr a responsabilidade no banco e no final é você, vítima, que vai perder o dinheiro. Então eu queria dar uma dica fundamental que valeria só isso, a minha presença aqui no Eles que Lutem. Gabs, é o seguinte, você tem opções na vida, você tem a opção mais segura, uma segurança relativa e menos segurança. Eu não recomendo que você tenha um aplicativo de banco para você andar com o seu celular todos os dias. Por quê? Porque você pode ser parado na rua e ser obrigado a fazer um Pix com o dinheiro que você tem lá. Tem gente sendo parado na calçada, eles abordam você no ponto de ônibus, ficam conversando com você, mas tem uma arma apontada discretamente. E ali eles fazem
um mini sequestro do Pix. Então, a dica de segurança mais rígida, mas a que te dá mais segurança é a seguinte. Tem um segundo celular. Com esse segundo celular, você instala os aplicativos de banco e deixa em casa. E aí você faz todos os pagamentos na sua casa e no dia a dia você anda com o seu celular que não tem aplicativo. Só que tem gente que está me assistindo que vai falar, Gabs, esse cara que você trouxe ele é muito chato. Por quê? Porque eu quero andar com o aplicativo de banco. Porque eu quero fazer os pagamentos. Eu não ando mais com dinheiro, eu não uso mais cartão. Tudo bem. Para você, eu tenho uma segunda opção, que não é tão poderosa como a primeira, mas é um pouco melhor. Então, se você não quer aceitar o meu primeiro conselho, eu vou te falar o seguinte. Tenha na sua casa o segundo celular com o aplicativo de banco, aonde você tenha todas as suas aplicações financeiras ou uma conta que te dê crédito. E tenha no seu celular, que você anda no dia a dia, uma conta no banco digital que você não tenha crédito nenhum. Só utilizada para você fazer pagamentos do dia a dia. Onde você vai manter uma quantia em dinheiro pequena para você poder pagar um estacionamento, pagar um café, ir no cinema e pagar um restaurante. Só isso. Por quê? Se te roubarem o celular, não vai ter como eles conseguirem arrancar o seu dinheiro. E eu estou dizendo isso e eu peço que você, quando eu terminar aqui essa conversa com o Gabriel, você pega um link desse vídeo e mande para o seu pai, mande para sua mãe, para o seu avô, para o seu bisavô, para o seu tio, porque essas pessoas têm um recurso maior, porque são mais antigas, porque são aposentadas, e essas pessoas estão perdendo tudo o que tem, e é num passe de mágica. É rapidinho. É rapidinho. Então, eu entendo que você tem que ter uma atenção muito importante com os aplicativos de banco e seguir esses dois conselhos que eu dei. E o outro detalhe é que, infelizmente, eu vejo na rua, e eu sou corredor, e eu corro nas ruas de São Paulo, e eu vejo as pessoas dando mole com o celular na mão. O que seria dar mole com o celular na mão? Gabriel, o dar mole é quando eu, na rua, vejo que você está com um aparelho. Exemplo, estou vendo o seu aparelho aqui. Você tem um bom aparelho celular. Uhum. Esse seu aparelho, ele é de interesse da criminalidade. Só que se você andar na rua com o aparelho escondido, tudo bem. Ontem eu fui à feira. Estou fazendo a minha feira. Quando estou fazendo a minha feira, eu vejo gente que está com o celular no bolso de trás da calça. Só que o celular é alto, aparece uma ponta do celular. Qualquer pessoa vai lá e puxa o celular. Tem gente que fala com o celular na mão. Nos meus canais de rede social, no Jorge Lordello Real, eu mostro vídeos de pessoas que estão com o celular na mão, conversando na rua. Gente que pede carro por aplicativo e espera o carro na calçada com o celular na mão. Essas pessoas dão mole. Essas pessoas, elas estão chamando. É como se fosse o imã. Gabs, eu fui, além de delegado, eu trabalhei um período como diretor de presídio. Eu entrevistei bandido. E como diretor de presídio, eu entrevistava essas pessoas, não como policial, mas como escritor. Por quê? Porque eu utilizava esse meu conhecimento de entrevista para escrever livros. Uhum. E a maioria dos meus livros é para ensinar as pessoas a não serem assaltadas, não serem vítimas de golpes. E tudo isso depende de uma atenção. Por exemplo, você vai numa padaria em São Paulo, no Brasil, você vai num restaurante, você vai numa casa noturna, o cidadão ele pega o celular e a carteira e coloca em cima da mesa. Como se aquilo não fosse nada. Só que tem gente que está rodando esse ambiente onde você está e está vendo essa situação. E muitas vezes ele pode praticar um assalto ali, que você tem esses arrastões em todas essas localidades, ou ele espera você sair e te assalta quando você sair. Então, nós temos que ter atenção com o objeto mais roubado no mundo, que é o smartphone. E 1/4 é roubado no Brasil, 25%. Vamos falar também sobre os aplicativos de relacionamento, Tinder e por aí. Cresceram também os golpes nesses aplicativos. Você tem alguma história muito marcante ou como as pessoas também podem se proteger? Olha,
Um dos crimes mais perversos é o sequestro do Pix. Só que do sequestro do Pix, nós fomos fazer uma pesquisa profunda na estatística criminal de São Paulo. E acredite se quiser, 90% dos sequestros do Pix é o chamado sequestro do amor. E o sequestro do amor, ele tem como início os aplicativos de namoro. Porque entenda uma coisa, eu me recordo muito bem, os aplicativos de namoro, eles começaram com essa finalidade. Era a finalidade de você encontrar pessoas para namorar. Essa é a verdade, tá? Quando eu digo começo, eu digo quando não existiam aplicativos, só existiam os primeiros, foram os sites. Sim. Eu não vou falar aqui o nome do principal site, que ele existe ainda hoje, para não fazer propaganda, mas existia um site que foi o primeiro. E esse site, ele era a finalidade toda, você arrumar uma pessoa para se relacionar. Em seguida, esses sites começou também aí gente que não queria se relacionar, não queria namorar, mas queria sexo. Tudo bem. Então a gente percebeu que esses sites, inicialmente, se você quisesse procurar sexo, sem ter compromisso afetivo, você também poderia encontrar. Bom, aí surgem os aplicativos de celular. E esses aplicativos, que são muito rápidos, eu percebi que houve a terceira mudança, que era a mudança com garotos e garotas de programa, que acabaram utilizando esses aplicativos como uma plataforma para arrumar cliente. Ok, prostituição no Brasil não é crime. O crime é a exploração da prostituição. Então você veja, tem a primeira fase, que era o namoro. A segunda fase, namoro com sexo rápido. A terceira fase era garotos e garotas de programa. Aí vem a quarta fase, que é criminosos que resolvem marcar um encontro para um encontro amoroso ou sexual, mas na realidade é um golpe, que é o golpe do Pix, que é o golpe do amor, também chamado de golpe do Tinder, mas que atinge qualquer plataforma e através de aplicativo, que é você ir a um encontro acreditando que você vai ter uma noite de sexo, só que você vai ter uma noite de horror no momento em que você passa a ser um sequestrado, uma vítima refém, às vezes até numa comunidade. Eu entrevistei um rapaz que foi numa noite para encontrar uma noite de sexo e ficou numa comunidade carente de São Paulo por cerca de 6 dias. E nesse local, Gabs, acredite se quiser, era um local coletivo de reféns. Coletivo. Coletivo. Eram várias vítimas que eram levados para essa favela e ali os criminosos mantinham a pessoa lá e com o celular estavam extorquindo a família. Porque nesses sequestros, primeiro eles arrancam o que você tem no Pix. Depois, eles ligam para a sua família, porque você está retido, e passam a exigir um pagamento para liberar o refém. Então, entenda uma coisa. Hoje, em aplicativos de namoro, você vai encontrar todo tipo de gente. Todo tipo. Você encontra gente bacana, tanto é que eu conheço gente que casou com alguém de aplicativo, mas você pode também conhecer um criminoso que quer te roubar somente via digital, sem te conhecer, ou ele quer marcar um encontro e te levar para um cativeiro. Então, é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. É impressionante o que você falou. É quase um Airbnb de reféns ali, né? O que eles estão fazendo. Cada vez mais o crime vem se profissionalizando. Você também comentou sobre o crime sem violência física, né? Existe, né? São esses golpes do Pix, fraudes e tudo mais. Bom, um outro assunto que é de extremo interesse, principalmente de você, mesmo que você seja homem, né? Porque, querendo ou não, todo homem tem uma mãe, irmã, namorada, companheira, amiga, que é o feminicídio, né? Eu peguei aqui um dado, o Brasil tem 10 mulheres assassinadas por dia, segundo o Atlas de Violência. Como as mulheres da nossa audiência aqui do Eles que Lutem podem se proteger disso? Bom, nós temos que entender uma coisa, e o feminicídio não é de hoje. Entenda você que é mulher, entenda uma coisa. Se você estuda a história, o primórdio
do Homo sapiens, o primórdio da raça humana no Brasil, que por sinal é recente. Só para você ter uma noção, o planeta Terra tem 14 bilhões de anos. Planeta Terra. A existência do homem no planeta Terra é recente. É muito pouquinho. Vamos juntar aí, talvez, 8.000 anos, 9.000 anos, do Homo sapiens, do homem que vive em coletividade. E a gente tem que entender que lá atrás, o homem, por ser mais forte, ele era o provedor. Então ele saía, ele caçava e a mulher ficava lá com os filhos, tomando conta. E o homem sempre foi grosseiro. Então a mulher, ela já vinha sendo tratada de forma mais grosseira lá atrás. E isso houve uma permanência. E eu quero te dizer isso, que a história do mundo remonta mulheres sendo agredidas, abusadas e mortas por homem, independente se é um país de primeiro mundo. Isso é mundial. E é óbvio que isso perdura hoje. Muita gente fala, mas hoje tem mais. Não, não é que tem mais, hoje é mais divulgado. Hoje tem rede social, hoje tem o WhatsApp, você fica sabendo tudo em tempo real. Então, na verdade, as mulheres sempre tiveram que tomar muito cuidado. E eu quero fazer aqui uma dica para você, e eu tenho um termo muito interessante, quando eu falo mulher, pode ser homem, pode ser quem for. Quando você conhecer alguém que você quer se relacionar, eu criei um termo engraçado que você tem que fazer, Gabs, o que eu chamo de namoro investigativo. Como é que é o namoro investigativo? Vamos lá. Essa é a primeira vez que eu estou falando num podcast, é uma coisa muito gozada isso, mas ela é muito especial para a segurança. O namoro investigativo é o seguinte, você conheceu uma pessoa e você achou que aquela pessoa tem muito a ver com você, gosta das mesmas coisas, dos mesmos lugares, você fala, pô, essa pessoa é bacana, ela está me correspondendo à minha afetividade, legal. Só que você tem que ver o lado emocional, que é natural você despender quando você conhece alguém. Só que você tem que ter o lado racional e cada vez mais que você vai se interessando por essa pessoa, você tem que usar estratégias do namoro investigativo. O namoro investigativo é você jogar algumas situações para você verificar se o seu parceiro ou a sua parceira vai ter algum excesso de emoção. Se essa pessoa vai despender de alguma atitude raivosa, nervosa. Então, por exemplo, imagina uma moça que está namorando com um rapaz e ela, determinado dia, ela fala o seguinte, bom, hoje eu vou colocar uma roupa bem insinuante, porque eu quero ver a postura desse rapaz que está querendo namorar comigo. Aí você coloca uma roupa insinuante, que nem é a roupa que você costuma usar, mas faz parte de uma prova do namoro investigativo. Um outro dia, você marcou um encontro com essa pessoa que você está conhecendo e essa pessoa ficou de te pegar 20 horas daquele determinado dia. 2 horas antes, 1 hora antes, você liga para essa pessoa de cabeça pensada. E você fala o seguinte, olha bem, me desculpa, eu tô com uma dor de cabeça. Ou então a minha mãe tá com um problema aqui e nós temos que desmarcar esse compromisso. E aí, Gabs, você vai verificar qual a reação do outro lado. Foi uma reação violenta? Foi uma reação de indignação? Foi uma reação de chateação? Ele deixou de te ligar no dia seguinte? Ou ele aceitou numa boa? Um outro detalhe é em relação de você observar, quando você sai com essa pessoa, numa festa, numa reunião, o quanto que essa pessoa bebe. Se essa pessoa bebe muito, se essa pessoa, quando bebe, ela eleva o tom de voz, se essa pessoa, quando bebe, ela muda a personalidade. Então, o namoro investigativo é você, paralelamente às emoções, você jogar algumas pequenas armadilhas só para ver o outro lado, qual vai ser a reação dessa pessoa. E, conforme for a reação, imediatamente você já se prepara para sair desse relacionamento ou, se você achar que é pertinente, você permanece no relacionamento.
É só jogar uma isca, é fazer um teste para você ver o quanto a pessoa, ou se ela se sente frustrada, ou se ela já é agressiva. Se ela também já não gostou daquilo, se ela tem aquelas reações exageradas de socar a parede, de ter reações agressivas, né? Gostei, hein? Namoro investigativo? Namoro investigativo, mas eu faço um detalhe. Para você que está me assistindo, seja mulher ou homem. O grande problema do ser humano em geral é o que nós chamamos da pessoa que ela é. Me fugiu o nome, já vou lembrar. É a pessoa que é carente. Carência. A pessoa que é carente, ela põe na cabeça que estando com alguém, ela vai ser uma pessoa mais feliz. Ou seja, ao invés dela buscar o sentimento de felicidade e paz dentro dela, ela quer buscar com alguém. Eu tive uma funcionária, é muito interessante esse caso, essa funcionária era uma menina muito bonita. Quando ela veio trabalhar comigo, ela já namorava. Ela namorou 1 ano e meio e o namorado terminou o relacionamento e não deu 1 semana, ela já estava namorando. Bom, ela namorou mais 1 ano e pouco, o namorado terminou o relacionamento, deu dias, ela já estava namorando. E um dia eu cheguei para ela e falei, desculpa eu me intrometer na sua vida, mas eu reparei que você tem uma facilidade em namorar. Ela falou, não tenho facilidade em namorar. Eu procuro namoro porque eu me sinto bem namorando. Sozinho eu fico muito deprimida. E namorando, eu me fortaleço. Mas eu perguntei para ela, mas esses namorados são pessoas bacanas? Ele falou, olha, às vezes a pessoa não é nem tão bacana, mas estando com ele eu me sinto melhor. Ou seja, tem muita gente que utiliza o relacionamento como muleta. Como tem gente que utiliza a bebida alcoólica como muleta, como tem gente que utiliza drogas como muleta, como tem gente que utiliza sexo como muleta. Então, se você tem muletas emocionais através da carência, eu te recomendo você fazer uma terapia, você procurar medicina alternativa, para que você possa se encontrar como pessoa. Por quê? Porque as pessoas frágeis emocionalmente são as pessoas que, nos meus estudos, acabam sendo violentadas num relacionamento de forma agressiva ou acabam sendo também um chamariz para estupradores. Então, é muito importante, já que você tocou no ponto do feminicídio, mas eu passo para o homem também, é a mesma coisa. Trate, antes de querer se relacionar, procure ser uma pessoa com mais equilíbrio emocional, porque senão você pode se estrepar se você cair na mão de uma pessoa agressiva ou de uma pessoa abusadora. Exatamente. A vítima não tem culpa, mas ao mesmo tempo a gente tem que reduzir os prováveis danos, né? Então a carência te coloca numa posição de fragilidade e, consequentemente, pode acontecer de te levar para um companheiro ou um parceiro agressivo e até um feminicídio, como a gente viu que 10 mulheres no Brasil são assassinadas por dia. Antes da gente falar sobre os casos famosos, que Jorge está aqui preparado com seus papéis, as suas provas, as suas imagens, para a gente falar um pouquinho, quero dar um recado para você. Se você quer aparecer para mais de 300 mil pessoas em nossas redes sociais, se você tem uma marca que quer impactar milhões de pessoas nos cortes do Eles que Lutem, é bem simples. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um e-mail para você entrar em contato e patrocinar o Eles que Lutem. Ajudar esse conteúdo que é feito na unha, viu, Jorge? É artesanal mesmo. Então, se você quiser colocar a sua marca aqui no Eles que Lutem, você entra em contato com a gente, tá bom? Fechado? Bom, vamos falar dos casos famosos, porque tem muito caso dando o que falar. Por exemplo, do Adalberto. A gente está gravando esse episódio dia 24 de junho. Então, é muito importante que quando for ao ar, pode ter acontecido várias outras coisas. Então, o Jorge vai falar um pouquinho do que a gente tem até então, só para vocês não tirarem de contexto. O que a gente tem? O que aconteceu que é um mistério? A polícia está investigando. A polícia se perdeu nesse caso? Olha, eu, durante esses anos todos, trabalhando em televisão ou como comentarista, eu tive diversos casos misteriosos, né? Um dos casos que eu acompanhei de ponta a ponta foi o caso Elisa Samúdio do goleiro Bruno. Você que me assiste, se você acompanhou, você sabe que Elisa era uma desaparecida.
durante quase 40, 50 dias, ela era uma desaparecida, a polícia não tinha pista nenhuma. Vamos pegar o caso Priscila Belfort, irmã do Vitor Belfort. Há 20, quase 25 anos, ela está desaparecida, um verdadeiro mistério. Sim. Eu vejo algumas pessoas dizendo em podcast que todo crime é passível de resolução, que quando o crime não é resolvido é porque a polícia trabalhou errado. Isso não é verdade. Nem todo crime é passível de resolução. Isso no mundo inteiro. Seria ótimo que todo crime pudesse ser solucionado, mas isso não é verdade. E no caso do Adalberto em Interlagos, é um caso, para mim, um dos mais misteriosos. Misteriosos por quê? Porque você tem um empresário bem-sucedido que gosta de kart, gosta de moto, gosta de alta velocidade, e ele tirou uma sexta-feira, depois do almoço, para relaxar com um amigo, onde ele foi para Interlagos no dia 30 de maio de 2025. Ele chega inicialmente a Interlagos por volta de meio-dia, 1 da tarde, para fazer test drives com moto, porque ele é motociclista. Então ele ficou a tarde inteira com moto. Ele chegou a fazer até um conteúdo para ele postar para os amigos dele, onde ele aparece de capacete, com uma GoPro, tudo bem. E ele sabia que por volta das 7 horas da noite, nesse mesmo espaço, ia ter um show de um cantor chamado Matuê. Eu não conheço, mas deve ser um cara famoso, um tal de Matuê. Então esse cara fez o show. E o Adalberto, junto com o amigo dele, o Rafael, e um monte de gente, ficou assistindo o show do Matuê. Ok. Sim. 7 horas e pouco do dia 30 de junho de 2025, ele manda um WhatsApp para a esposa, dizendo, olha bem, daqui a pouco eu saio daqui para a gente jantar em casa. Até aí tudo bem, mas ele não foi embora às 7 horas. Ele continuou lá mais um pouco. E nesse continuar mais um pouco, o amigo dele, Rafael, disse que 9 e pouco, ele fez o quê? Ele resolveu ir embora. Ele se despede de Rafael, Rafael também já estou indo embora. E ele foi embora. Só que Adalberto sumiu. Adalberto desapareceu. A mulher dele está esperando. Deu 10 horas, 11 horas, meia-noite. A mulher ficou desesperada. Ligou para o Rafael. Rafael, onde está o meu marido? Falou, meu marido, seu marido ficou lá. Ele não chegou em casa? Não chegou ainda. Liga para a família dele, sumiu. O rapaz sumiu. Ela correu na delegacia fazer um BO. Então, dia 30 à noite ele some. Dia 31 ele está sumido, dia 1 ele está sumido, dia 2 ele está sumido, dia 3 ele é encontrado num buraco. Encontrado num buraco. Num buraco ali próximo. Numa região onde não era para ter ninguém, é uma região de uma obra contígua ao cartódromo de Interlagos. Você tem uma série de buracos que iam ter uma estrutura, que ali ia ter uma estrutura de concreto, e ele foi encontrado lá dentro. Ele foi encontrado lá dentro, num buraco de 3 metros, ele cai mais ou menos meio metro, 1 metro, ele fica preso porque ali é muito estreito, e ele está, curiosamente, ele caiu com os braços estendidos. E quando ele cai, aí naturalmente abaixa as mãos, ele está nessa situação. E com o capacete não fixo na cabeça, o capacete apoiado na cabeça. E aí começa um grande mistério. O que aconteceu com Adalberto? Ele vinha andando e caiu? Não, ele foi morto e colocado aí? Não, ele levou um golpe de mata-leão, ficou inconsciente, jogaram ele aí? Ele morreu no buraco ou ele morreu antes de ser colocado no buraco? Ele caiu sozinho? Foi um acidente pessoal? Então a polícia está lá. Bom, numa operação de guerra, os bombeiros conseguiram retirar ele de lá, mas tinha que ter muito cuidado para tentar preservar provas. Sim. E ele foi retirado desse buraco. Só que quando retira esse buraco, aumenta o mistério. Por quê? Porque ele está sem calça, mas estava de cueca. Ele utilizava no dia botas, aquelas botas de motociclista. Ele estava sem botas. Ele utilizava meias. Ele estava sem meias. Ele utilizava uma jaqueta de couro cara, que custa em torno de R$4.000. No bolso das jaquetas tinha
O celular dele, que estava desligado ou sem bateria. No bolso tinha R$ 300 em dinheiro, documentos, carteira, cartões de crédito, cartões de banco. Nada foi subtraído. Na mão dele, aqui na foto, dá para ver a questão do anel, também não foi roubado. Ou seja, nada foi subtraído. Só depois que a polícia descobre que o capacete dele, que estava apoiado na cabeça, tinha acoplado uma GoPro, uma câmera GoPro que sumiu. Aí depois, o carro dele foi encontrado pela polícia, porque ninguém sabia onde ele parou o carro. Aqui tem uma imagem muito interessante. Veja que o evento era nesse ponto vermelho, Gabriel. Uhum. O evento é aqui, tá? Tá boa essa imagem aqui? Então, vamos lá. Quando ele parou o carro aqui. Sim. E ele teve que fazer... Não, aqui é o corpo. Ele parou o carro aqui, ó. Aqui. Então, ele chega em Interlagos, ele para o carro aqui. Ele teve que andar tudo isso aqui para chegar no evento. O amigo dele parou perto do evento. Por quê? Porque era um estacionamento privado. O estacionamento privado deve ser caro, que em São Paulo é caro. A polícia acredita que ele jogou o carro aqui porque era um estacionamento irregular e não pagava nada. Então ele para o carro aqui e ele vem a pé em toda essa volta até o evento. Tudo bem, muita gente faz isso. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é inseguro. Mas ele não tem dinheiro, ele não é um empresário bem-sucedido? Sim, mas tem gente que quer economizar. Tá. Isso aí é de cada um. Uhum. Eu conheço gente sem dinheiro, mas ele prefere pôr o carro no estacionamento porque não tem seguro. No caso dele, não. Ele para o carro longe, que é um carro novo, e foi a pé. Só que é o seguinte, o evento termina às 9 horas. E aí ele tinha que voltar a pé. E para voltar a pé é escuridão. Ele tinha que andar mais de 1 quilômetro. E aí a polícia acredita que, por algum motivo, ele sai do evento e ele quis cortar caminho. Para não andar tudo aquilo. Para não andar tudo aquilo. Só que o amigo dele disse à polícia que eles beberam, cada um, 8 garrafas de cerveja. O amigo dele diz que o Adalberto comprou maconha no evento lá com o rapaz e que eles fumavam maconha. Os dois. E o Rafael foi embora e o Adalberto teria, por algum motivo, saído do evento por outro local. Por quê? Porque nós temos uma imagem dele entrando. No meu canal, Na Cena do Crime, eu fiz o primeiro vídeo contando a história e mostrando essa imagem dele entrando, era quase 1h da tarde. Só que não tem imagem dele saindo. Se não tem imagem dele saindo, é porque ele, em tese, entrou numa área bem paralela ali, que era uma área que não podia entrar. Que devia ter um tapume, devia ter um cercado. Mas que é fácil você pular. E ele, distante dessa área, veja bem, dá uma olhada. A distância é gigantesca. É uma distância gigantesca. Uhum. E outra coisa, nós estamos falando de 9, 10 da noite. Local que aqui não tem iluminação, por quê? Porque aqui é uma obra. Não tem iluminação, Gabs, e não tem câmeras, porque é uma obra. Sim. E ele foi encontrado lá depois de 4 dias. Então é um quebra-cabeça que a polícia até agora não conseguiu resolver. A primeira dúvida que eu coloquei no meu canal Na Cena do Crime era a seguinte. Ele foi colocado lá. A primeira dúvida é o seguinte. Será que ele vinha andando e caiu sozinho? Segunda dúvida. Será que ele arrumou algum tipo de confusão e alguém teria matado e jogado ele lá? Ou ele arrumou algum tipo de confusão, alguém deu um golpe nele, ele desmaiou e ele foi jogado no buraco? São cogitações. São cogitações. O mais estranho,
o porquê que ele estava sem calça, o porquê que ele estava sem as botas, o porquê que ele estava sem as meias, aonde foi parar a GoPro, por que não roubaram nada dele? Só desapareceu em tese a GoPro. Só que tem uma coisa que eu preciso falar para você, Gabriel, e para o seu público. Eu fui delegado há muitos anos. O que eu vou falar, pouca gente sabe. Quando tem um homicídio, você concorda que demora um espaço de tempo para chegar no ouvido da polícia. Sim. Concorda? Sim. Então, exemplo, no seu bairro, morreu uma pessoa. Começa a vir, tem a primeira pessoa que vê, aí essa pessoa vê, sai correndo, fala para alguém, vê o curioso. Antes da polícia chegar, um monte de gente foi ver o cadáver. E o que eu vou te falar é muito sério. Nos casos que eu fazia de homicídio em rua, avenidas, geralmente subtraíam, roubavam o defunto. Uhum. Roubam. Roubam o quê? Relógio, anel, correntinha de ouro, celular e carteira. Eu tive um caso que eu fui atender. Quando eu cheguei, tinha um monte de gente. E aí vi o corpo, tiramos fotografia, recolhe o corpo. Só que o corpo estava lá, ele foi morto com uma facada, mas tudo tinha sumido. Tudo. O que eu calculo? É o latrocínio. Roubo seguido de morte. Uhum. Então eu começo a conduzir uma investigação para um assalto. E no final eu cheguei a prender o criminoso, que era um crime de motivação por causa de adultério, e a vítima, o cara me garantiu que não roubou nada da vítima e eu acreditei. Não foi latrocínio, foi homicídio. Mas eu tinha uma visão de latrocínio, por quê? Porque tudo roubaram. Então, no Brasil, até o defunto é assaltado quando ele está na rua. Então, eu não sei se alguém, se por algum motivo o Adalberto tirou a calça, ou se alguém tirou a calça dele e jogou. E depois, como ficaram 4 dias os caras trabalhando na obra, se alguém viu uma calça jogada, uma bota, uma meia, foi lá e pegou e levou. Falou, tá jogada aqui, eu vou levar. E nem sabia que naquela obra você tinha uma pessoa morta dentro de um túnel de 3 metros de profundidade. 3 metros. Então, até ontem, a polícia chegou pela primeira vez a bater um martelo que foi crime. Na visão da polícia, eles descartaram que foi acidente pessoal. Só que eu quero apimentar esse caso ainda mais, e é por isso que eu acho que é um dos casos mais misteriosos dos últimos tempos. Este carro que a polícia achou aqui, Uhum. depois de encontrar o corpo, o delegado pede que o perito abra o carro e foram fazer uma verificação dentro do carro. Gabriel, como é que você explica que na parte traseira do carro, onde fica o banco do passageiro atrás, a polícia encontra 4 manchas de sangue? Como é que explica? Um carro novo tem mancha no banco, tem mancha no assoalho. Sabe aquela parte de trás, Gabriel, que sai o ar-condicionado para o pessoal que está sentado atrás? Ali tem uma... É como se alguém com uma mão passou ali e ficou uma mancha de sangue. Por que no carro dele tem 4 manchas de sangue? Não é manchinha que foi encontrada com luminol escondida e lavada. Manchas aparentes. Até ontem, a perícia já determinou e contou para o delegado. Ali tem mancha de sangue do Adalberto. E também tem mancha de sangue de uma mulher. Ainda não foi feito até hoje o DNA para saber se é da esposa. Mas a perícia já identificou que parte dessas manchas são do Adalberto e outras manchas são de uma mulher. Então, é um quebra-cabeça daqueles, tá? Eu acredito que o DHPP é um órgão muito competente, quem comanda lá é minha amiga, a doutora Ivalda Aleixo, mas eu também não me surpreenderia se esse caso não redundar em nada. Porque, até agora,
e já se passou um bom bocado disso, não tem um suspeito. Diferente do caso Vitória em Cajamar, que depois de uns dias apareceu um suspeito que era o Michael, que está preso, esperando para responder o processo. Então, esse caso é difícil, tá? A polícia resolveu decretar sigilo no processo, que está dando muita confusão, porque temos vários programas de televisão no Brasil e cada um falando uma coisa. Então, temos que aguardar para ver se esse caso vai ou não ter resolução. Exatamente. Isso daqui foi o quebra-cabeça que o Jorge Lordello está montando até o dia 24 de junho. Então, até esse episódio ir ao ar, pode ser que as coisas... O mundo é muito dinâmico hoje, a polícia é muito competente, pode solucionar ou não esse caso. Sim, pode ser que amanhã, um dia depois que a gente fez esse podcast, olha, já tem, o suspeito foi preso. Mas até hoje, e eu estou investigando isso, no meu canal Na Cena do Crime, eu já fiz 2 vídeos contando, mostrando provas, e até hoje, eu que sou especialista, não tem como direcionar. Existe uma suposição que possa ter sido seguranças do evento ou alguém que trabalha lá. E a doutora Ivalda levantou, só para você ter uma noção, nesse evento estavam trabalhando 188 pessoas. É muita gente. É muita gente. Agora, se tivesse tido uma briga, uma gritaria, alguém teria ouvido, só que até agora não apareceu ninguém. É aguardar para ver os próximos capítulos realmente. Vamos mudar de caso? Tem caso, você me prometeu uma bomba, né? É do Maníaco do Parque? Eu trouxe uma bomba especial aqui pro Eles que Lutem, Maravilha. do caso Maníaco do Parque. O caso do Maníaco do Parque, eu presenciei ele inteiro, que na época eu era delegado, então eu acompanhei esse caso inteiro e fiz muito comentário desse caso no programa A Tarde é Sua, na Sônia Abrão e na Luciana Gimenez também. Então é um caso que eu tenho de ponta a ponta. Cabo a rabo. Cabo a rabo. E o que aconteceu? Como eu tinha um inquérito na mão, eu tinha vídeos, eu tinha um monte de coisa, no meu canal, Na Cena do Crime, eu postei o crime do Maníaco do Parque, e é o crime que é o vídeo que mais tem like lá. Ok. Depois que eu postei, e eu estou em cima do caso, porque o Maníaco do Parque está preso há 27 anos e meio. E ele pode ser solto daqui a 2 anos e meio. Porque completa 30 anos de cadeia. E, em tese, ele tem que ser colocado em liberdade. O Maníaco do Parque, ele é acusado de matar 11 meninas na faixa de 20 a 23 anos. Todas elas eram de cor branca. Todas elas tinham cabelo até aqui, cabelo escuro. E tinham uma complexão física mais magra. Ele tinha um perfil, era um serial killer. E todo serial killer tem um perfil para matar. Bom, a gente conseguiu levantar todas as provas possíveis. Mas o que eu vou trazer para você é algo impressionante. Eu resolvi, só para você que está me vendo, eu não contei para o Gabs essa bomba, para ele ter surpresa aqui também. Vamos lá. Tá. Eu mandei para o Gabs um vídeo que mostra uma entrevista que o Maníaco do Parque fez, falando um pouco sobre o que aconteceu com ele, e lhe é perguntado o porquê que ele matava as mulheres. E nessa entrevista é muito interessante, porque ele diz que ele matava não era para praticar ato sexual. Não era. Ele matava, e ele disse com todas as letras, eu tenho um instinto canibal. O canibalismo é um desvio de conduta social onde a pessoa tem estímulo sexual em morder um ser humano. Ou morder até um animal. Pode ser só a mordedura, como pode ser morder e comer. Isso é o canibalismo. E ele disse com todas as letras que ele tem um instinto canibal. E ele matava as vítimas de forma violenta, e a maioria dos serial killers matam com esganadura no pescoço. Matava para, em seguida, morder essas vítimas. Em nenhum momento ele tentou
relação sexual com as vítimas. E aí eu trago a primeira notícia para você. O maníaco do parque tinha uma grave disfunção erétil. Ele tinha uma fimose, isso eu descobri agora, uma fimose avantajada que dificultava ele ter relação sexual. Isso pode ter sido um dos motivos que, eventualmente, ele tinha um ódio contra as mulheres, mas ele sofreu também na infância um abuso sexual. De um tio, de um parente, e teria sofrido também um abuso sexual de uma namorada. Então, a intenção dele não era um estuprador que matava, era um homem que matava para depois exercer o canibalismo. Bom, aí eu te trago agora a bomba dessa história toda, e é verdade. Minha equipe de produção descobriu, tem alguns dias, que Francisco de Assis Pereira, após 27 anos e meio de cadeia, e não é fácil você ficar 27 anos e meio preso, não é brincadeira, só para você que está me assistindo ter uma noção, ele está igualzinho quando ele tinha 30 anos. Ele não muda. Ele tem hoje 57 anos. A fisionomia dele é de jovem. Só está um pouquinho mais gordinho, porque o preso engorda, ele está enclausurado. Mas agora, tem poucos dias, o maníaco do parque arrancou todos os seus dentes. O maníaco do parque hoje é um homem desdentado. O que nós descobrimos? Ele estava trabalhando na cadeia, costurando bolas de futebol, porque aquelas bolas de capotão que você... Ele pegou aqueles fios de costura, que é um fio mais grosso, e ele arrancou todos os dentes da boca. E aí, a pergunta é, por que ele fez isso? Você tem alguma opinião, Gabs? Se ele é um canibal, né? Eu sinceramente, tô até chocado com essa informação. Mas, eu sou péssimo de investigação, mas se ele tirou os dentes, é porque ele não quer mais morder ninguém? Então, eu conversei com alguns policiais, conversei com alguns médicos, psiquiatras. Cada um vai dando uma opinião. Mas uma opinião meio que de consenso foi a seguinte. Daqui a 2 anos e meio, 2 anos até menos, ele vai ter direito a ganhar a liberdade. Porque ele cumpriu 30 anos de prisão daqui a 2 anos e meio, 2028. Entenda uma coisa, a lei foi mudada. Para os crimes que cometerem agora não, de alguns anos atrás, foi aumentado para 40 anos. Só que ele pegou a lei antiga, o dele é 30 anos. Sim. Necessariamente, o juiz vai pedir um exame criminológico dele. E eu entendo que ele arrancou esses dentes, a minha opinião de alguns profissionais, para mostrar para o psiquiatra que irá fazer um exame criminológico com ele, que ele quer se ver livre dos crimes que ele cometeu e, por isso, ele arrancou os dentes. E, sendo um homem desdentado, ele não teria mais vontade e nem condições de morder alguém. Porque, volto a repetir, os crimes cometidos por ele não tinham a finalidade sexual, e sim da prática do canibalismo. E para praticar o canibalismo, ele matava essas mulheres. Mas você acha que é uma atitude para ludibriar a justiça de alguma forma ou é uma proteção dele contra ele mesmo? Veja bem, nós temos que entender que quando eu trago um fato de um serial killer, da conduta de um serial killer, nós que somos sãos, que estamos com uma plena condição psicológica, a gente tenta entender o que ele tá querendo, o que ele fez. Só que o que ele fez é por conta de um psicopata com sérios retardos mentais. Entenda uma coisa, Gabs. O nível de raciocínio dessa gente é outra. A gente querer entender o porquê ele fez isso é difícil. Uhum. Eu, no opinismo,
eu acho que é uma maneira de ele mostrar para as autoridades que ele não quer mais praticar esse crime, porque no caso dele, essas pessoas têm surtos. Ela tem surto. E no surto, é como se ela tivesse uma outra personalidade, aonde essa outra personalidade vai agir. Então não é que ele era um canibal 24 horas por dia. Ele tinha surtos. Mas no momento em que, talvez na mente doentia dele, arrancando esses dentes, ele teria minimizado ou cessado essa vontade de morder mulheres jovens. Então essa é a última notícia do Maníaco do Parque. E agora é aguardar 2028 para ver o que vai acontecer. Se ele vai ser solto ou vai continuar em cárcere. Vamos aguardar também os próximos capítulos. A gente já bateu 1 hora aqui, mas precisamos falar sobre o caso Daniela Pérez. O caso Daniela Pérez é um caso muito emblemático, né? A filha da autora Glória Pérez. Eu ia chamar Guilherme, até comentei com você, mas acabou que minha mãe mudou o nome para Gabriel por conta do crime. Foi uma coisa que chocou o país. Quero que você me conte um pouquinho de detalhes, novas coisas depois de todos esses anos que você também descobriu. Olha, só para o público entender, eu estava conversando com o Gabriel aqui na coxia, e o Gabriel, quando eu falei do caso Daniela Pérez, ele comentou que a mãe dele assistia a novela, que era a novela De Corpo e Alma da Rede Globo. A novela tinha a menina mais linda do Brasil, que era a Daniela Pérez, que interpretava Yasmin. E o par romântico era o Guilherme de Pádua. Isso. E é gozado que as novelas, elas influenciam as pessoas, de alguma maneira. Eu me recordo de uma novela da Rede Globo, onde uma artista inventou uma maneira diferente de colocar um adorno no cabelo. Não deu 2 semanas, milhões de meninas estavam copiando. E pelo que o Gabriel me contou, a mãe dele gostava desse personagem e gostou do nome Guilherme. E você ia nascer, ela falou, vou pôr Guilherme. Isso. Só que de uma hora para outra, Daniela Pérez aparece morta num terreno baldio. E a polícia chega rapidamente ao autor, um dos autores, que é Guilherme de Pádua, cometeu o crime junto com a sua esposa, na época, grávida de 4 meses, Paula Tomás. Então, eu imagino a sua mãe, que tinha ele como um grande ator, e de uma hora para outra você vê um monstro. Sim. Um cara que é um absurdo. O galã da novela da Globo matar o par na vida real. E eles estavam brigados na novela e eles iam acabar separados na novela. Bom, eu resolvi levantar todo esse caso. Todo. De cabo a rabo. Eu fui saber quem era Guilherme Tomás na infância. Quem era Paula Tomás na infância. Como foi a vida de Daniela Pérez. Fiz um documentário incrível que já está no meu canal, na Cena do Crime, você pode assistir. Só que durante esse documentário, eu consegui algo que ninguém conseguiu mostrar, que era as fotos da cena do crime. O meu canal chama Na Cena do Crime porque eu sou especialista em cena de crime. Eu vejo um crime não com aquele horror do leigo que vê uma pessoa esfaqueada. Eu vejo como um técnico, querendo saber o quebra-cabeça da cena do crime. E quando eu vejo a cena do crime, aí eu preciso contar para vocês. E eu vou fazer um outro vídeo mostrando isso, que é impressionante. Eu fui estudar algo que remonta à Idade Média, que é o sacrifício humano. Entenda uma coisa, Gabriel. A sociedade do mundo civilizado, ela foi criada com base em religiões. Toda o mundo ocidental e oriental, eles tiveram como base filosófica as religiões, porque naquela época as pessoas se apegavam em deuses, em deusas, em religião. Tá? Então, o sacrifício humano
remonta à antiguidade. E aí eu fui estudar os rituais satânicos, os rituais de morte. E é muito curioso que eu vou contar. Quando você fala ritual, ele tem uma ritualística. Então, é diferente, você vai almoçar, você vai jantar, não tem ritual. Me dá comida aqui, eu como. Um ritual, por exemplo, você que vai na igreja católica, não tem um ritual? Tudo tem um ritual. E o ritual satânico, que é uma religião satânica, aonde você mata alguém por um propósito. E os rituais satânicos, quando eu fui estudar por quê? Porque eu vi a foto, eu tenho as fotos da Daniela Pérez morta no local do crime. E olha o que eu vou te contar. Quando eu olho a cena do crime, eu vejo a Daniela Pérez deitada. Mas ela não estava toda torta. Ela estava deitada como se você deitasse numa cama com as mãos assim, com as pernas esticadas, numa simetria incrível. Numa simetria incrível. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Como a roupa dela era escura, ela levou facadas. Então não aparece sangue. Tá? Porque o sangue, numa roupa escura, você não consegue ver. E as fotos que eu consegui, elas são preto e branco. Então, a foto, na cena do crime, eu chego a mostrar ela deitada, barriga para cima. Ok. Só que eu observo algo que pouca gente observou. Ela foi morta num local de grama, que tinha um mato alto. E eu pude perceber que ela estava no centro de um local circular. Como se alguém, nos dias anteriores, fosse lá com uma tesoura, Gabriel, e fizesse um círculo. E aí eu vim descobrir que, na Idade Média, isso chama-se círculo de fogo, que é um local preparado para uma ritualística onde você quer matar uma pessoa. Espera um pouquinho. Veja que tudo que eu estou falando faz um certo sentido. Aí eu vou atrás, eu queria saber o laudo necroscópico. Para quem não sabe, o médico legista, além de tirar foto, tudo direitinho, ele é obrigado a pegar uma folha de papel aonde tem o desenho de um homem ou de uma mulher, e ali ele, com a caneta, ele é obrigado a apontar aonde ele encontrou facada ou tiro. Sim. E uma coisa que, quando eu vi essa foto, me chama a atenção, por quê? Porque na foto, você vai pegar no coração de Daniela Pérez, você tem 12 facadas bem na região do coração, fazendo um círculo. Ou seja, os assassinos não pegaram uma faca e começaram a esfaquear. Não. As facadas foram dadas aonde? Na região do coração. Tem uma facada no pescoço, tem umas lesões no ombro esquerdo, mas as facadas principais são 12 na região do coração. E aí aquilo me chama atenção. Por quê? Porque nos rituais satânicos também eles apontam a agressividade para a região do coração. E aí, o que eu vim descobrir? Através de um depoimento que eu descobri na época, e coloquei na cena do crime, do ator Maurício Matar, que também trabalhava na novela. E Maurício Matar deu uma entrevista que eu levantei na época, e ele disse o seguinte, falou, olha, perguntaram para ele, você tinha alguma coisa contra o Guilherme de Pádua? Você podia imaginar que fosse ele? Ele falou, olha, eu não tinha nada contra ele. Mas o Guilherme de Pádua, ele tinha uma esquisitice com uma religião. Não falou o nome da religião. E a esquisitice era o seguinte, que o Guilherme de Pádua tinha um
um objeto que seria um deus, uma deusa, ou alguém, uma entidade, num objeto que ele carregava, às vezes até na própria Globo, em que ele fazia oração para essa entidade que ele alegou que era devoto dessa entidade chamada Chicão. A entidade chamada Chicão. E, certo dia, o Guilherme de Pádua procurou o Maurício Matar e disse: olha, eu estava orando para o Chicão e o Chicão me mandou uma mensagem que você está correndo um risco de separação, e se você quiser, Maurício, que eu gosto de você, vamos até a minha casa fazer uma oração para o Chicão. Então isso foi dito pelo Maurício Matar, eu consegui essa entrevista e coloquei no meu canal Na Cena do Crime. Bom, olha o que eu descobri. Paula Tomás era uma mulher extremamente ciumenta. Extremamente. Estava grávida de 4 meses. E ela não conseguia ver as cenas de beijo ou as cenas que eles contracenavam na televisão. Quando aparecia o Guilherme com a Daniela, ela mudava de canal. Ela não conseguia assistir, tamanha era a possessividade de ciúmes que ela tinha. 4 meses de gravidez, tinha 21 anos de idade. Eles resolveram fazer um pacto de sangue, comprovado. Comprovado. Nós chegamos a localizar até o tatuador. O casal Guilherme de Pádua foi a um tatuador e Guilherme de Pádua e ela contrataram o seguinte serviço. No pênis de Guilherme de Pádua foi tatuado o nome Paula Tomás. E na virilha de Paula Tomás foi gravado o nome Guilherme de Pádua. Jesus. Gabs, juntando tudo isso que eu te falei, me dá a impressão que a motivação desse crime teve tanto esse lado passional de ciúmes e possessividade juntados com algum tipo de religião que eu não identifiquei. Eu fui conversar com um pai de santo amigo meu. Contei tudo isso que eu contei para vocês. E ele me deu uma aula sobre isso. Ele falou: Lordelo, entenda uma coisa. Não é Umbanda e Candomblé. Por quê? Porque Umbanda e Candomblé, que vem das origens africanas, não fazem sacrifício de gente. O máximo que acontece é sacrifício de animais. Ele me falou: Lordelo, sacrifício de pessoas é Idade Média, ainda existe no mundo, e os locais onde mais se tem é Cuba, México, Estados Unidos, Argentina e também tem no Brasil. É pouco, mas tem. Ok? E aí ele pediu que eu pesquisasse, eu faço aqui, que você gostar desse tema, para você pesquisar um termo que eu não conhecia, chamado santerismo. Santerismo. Santerismo, você vai ter acesso a esse tipo de informação, que são rituais de sacrifício, são pactos macabros, são pactos satânicos, aonde você mata uma pessoa de alguma forma para obter alguma prece, algum sucesso ou alguma coisa. Então, eu resolvi fazer um vídeo nesse sentido, Na Cena do Crime, contando tudo isso, mostrando que esse caso triste da Daniela Pérez, que era a maior artista do Brasil, a mulher mais bonita, a menina que mais dançava, e que foi morta por um colega de elenco na novela de Corpo e Alma da Rede Globo. Escalado pela própria mãe, né? O Sim. que deixa, como se isso tudo já não fosse cruel bastante, deixa tudo mais cruel Sim. e triste, né? Vamos passar para um outro caso, a gente está com o tempo estourado, mas quero que você fale rapidinho sobre o caso Robinho, que eu vi numa entrevista, você falou, o Robinho é mentiroso. Por quê? Olha, o Robinho está preso lá no Presídio dos Artistas, em Taubaté. Está cumprindo uma pena, pois ele foi condenado em todas as instâncias na Itália, acusado de ter participado de um estupro coletivo
numa casa noturna muito cara e chique lá na Itália. Ou seja, a polícia italiana levantou uma série de provas demoradamente, não foi um inquérito policial rápido, porque a polícia italiana, para fazer uma acusação dessa gravidade contra um dos maiores jogadores na época na Itália, ela foi uma investigação demorada. E essa investigação demorada, só para você ter uma noção, Gabs, eles colocaram escutas telefônicas no carro do Robinho. Eles estavam grampeando os telefones do Robinho e dos seus amigos. E eu consegui todas essas gravações de áudio. Fiz o caso, está lá na cena do crime. Por quê? Porque a polícia, depois que conseguiu esses áudios, mais o depoimento da vítima, abriu um processo contra o Robinho. O Robinho foi ouvido. E eu digo que ele é mentiroso por quê? Porque ele tem várias versões. Gabriel, a verdade só comporta uma versão. Você não tem uma verdade com duas versões. E ele contou 4 versões. Então, se ele conta 4 versões, ele é mentiroso. Uma coisa é ele falar, eu não pratiquei o crime. Ele foi mudando, e depois, quando ele viu que o negócio estava feio, eu estava lá junto, mas eu não fiz nada, mas ela queria. Então ele é mentiroso. Por quê? Um criminoso que se mantém em silêncio, eu não posso chamar ele de mentiroso. O mentiroso que só nega o crime e não conta uma história, eu não posso chamar ele de mentiroso. Mas o Robinho é mentiroso. Porque ele contou várias versões de um mesmo fato. E bateu na última instância, que seria o Supremo Tribunal Federal italiano, e aí ele foi condenado a 9 anos, e condenado a 9 anos foi pedido que ele cumprisse a pena no Brasil, e o STJ no Brasil concluiu que ele deveria cumprir e imediatamente foi preso. Levado ao presídio de Taubaté, está cumprindo pena. E vai ter que cumprir a pena. É óbvio que ele vai ter direito à progressão de pena no momento certo. As contas que eu fiz como operador de direito demandam que, no mínimo, para ele conseguir realmente a liberdade, ele vai precisar, no mínimo, de 4 anos e meio. Tá? E eu acho que não completou 1 ano dele ainda da prisão. Então, a situação do Robinho hoje é um homem condenado em última instância na Itália, que está tentando, com alguns recursos jurídicos, sair da cadeia antes desses 4 anos e meio que eu calculo que ele vai ter que cumprir, mas temos que esperar para ver o que vai acontecer com ele. É isso. Temos tempo para mais um, João? Só mais um caso? Rapidinho, tempo estourando. Mas, caso Isabela Nardoni, você contou os bastidores do que aconteceu. O que aconteceu todo mundo já sabe, da sacada, da janela e tudo mais. Mas o que aconteceu entre o supermercado até a morte da menina Isabela Nardoni? Olha, é muito curioso o caso Isabela Nardoni, porque nós temos a família que era Isabela Nardoni e mais 2 irmãos pequenos que são meio-irmãos, que são filhos do Alexandre Nardoni com a atual mulher dele. E aí o que aconteceu? E você imagina uma família que vai no supermercado à noite fazer a compra do mês. Eles compraram muita coisa, encheram o carrinho, ele pagou com cartão de crédito, e naquele carrinho, quem estava em cima do carrinho ali sentadinho era Isabela Nardoni. Eu consegui imagens, Gabriel, do casal se beijando dentro do supermercado, ou seja, um ambiente de total harmonia. Tá? Então, essas imagens eu consegui, quando eu conto a história, eu coloco essas imagens para mostrar que era uma família como outra qualquer. E aí, eles saem do supermercado, eu não tenho essas imagens. Só que eu tenho as imagens deles entrando no prédio e parando um Ford Ka vermelho na vaga dele que ele tinha no prédio, que é o edifício London, lá na Zona Norte, Santana. O que aconteceu? O que nós descobrimos? Que nesse trajeto houve uma discussão entre a madrasta e Isabela Nardoni, que estava no banco de trás. Em dado momento, a madrasta fez assim para ela, para de gritar, e o anel da madrasta bateu aqui na região da testa e começou a sangrar. E aí a menina começou a gritar.
Quando o Alexandre estaciona o carro, ele pega a menina no colo, pega uma fralda, coloca aqui que sai muito sangue e falou para a esposa, ó, pega as coisas que eu vou subir com a Isabela. Subiu com a Isabela e é óbvio, a menina que já não se dava com a madrasta começa a chorar. Quando a madrasta chegou, piorou. Aí o Alexandre, ele pega as crianças e leva para o quarto, os filhos pequenos. E quem fica na sala? É a madrasta. E ela tentando, entre aspas, acalmar a criança, mas piorou. Só que num dos movimentos que ela teria feito e derrubado a criança no chão, ela bate o cóccix e cai desmaiada. A madrasta, que já estava tensa, chama o marido, ela olha a criança desmaiada, eles aproximam lá o ouvido do coração da menininha de 5 anos e concluíram, ela está morta. Ele ligou para o pai dele, ela ligou para o pai dela, nesse momento. E aí houve uma decisão de jogar a menina, que eles entendiam que a menina estava morta. E aí, ela, a madrasta, lavando o chão da sala, mas não é só o chão da sala, é todo o caminho até a porta. Ela teve que abrir a porta, tinha sangue no elevador e tinha sangue também na área social de entrada do apartamento. Foi lavando tudo. Lava, 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 lava. E o pai rasgando a tela de proteção, subindo na cama, pegando a menina pelos braços e soltando a menina. Ou seja, um trabalho em conjunto. Uma dupla de assassinos. Joga a menina e, naquele momento, ele desce correndo, como se aquilo fosse um susto, como se um criminoso entrasse lá e jogasse a filha dele. E quando a menina caiu, aquele barulho que aconteceu, o porteiro ouviu, chama a polícia, a primeira pessoa que chegou constatou que a menina estava viva. Ou seja, a menina não estava morta. Ela não morreu com a queda, ela morre depois, no transporte ao hospital, em razão da queda. E eu imagino o que passou na cabeça desse casal. Então, toda essa cena, eu consegui, Gabs, os laudos periciais. E é muito interessante ver, porque ela limpou tudo, mas eu consegui as fotos do luminol no chão, que mostra o rastro de sangue. Tudo isso eu coloquei lá no meu canal, na Cena do Crime, para vocês entenderem a dinâmica da polícia em refazer a cena do crime depois que aconteceu. Então eu consegui a reconstituição, é muito interessante para quem gosta de True Crimes, lá na Cena do Crime, para você saber realmente os detalhes do que aconteceu no 6º andar do edifício London. De uma crueldade absurda, de uma covardia absurda com uma criança, mas no final das contas foi por conta de um desespero que eles achavam que a menina estava morta e acharam de bom tom fazer isso, né? Cruéis. Se tivessem socorrido a criança, provavelmente Isabela estaria viva. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas é isso, minha gente. Jorge Lordello, quero agradecer demais a sua presença. Tem que voltar mais vezes, porque tem muitos casos ainda pra gente comentar. Eu gostei demais da sua presença, a forma como você traz, uma forma diferente, sem sensacionalismo, mas com fatos, com investigação. Espero que você tenha curtido também. Deixe suas redes sociais pro pessoal do Eles que Lutem te seguir. Sim. Não, eu te agradeço o convite. Eu acho legal esse tipo de espaço, porque eu gosto de contar detalhes. O detalhe não é sensacionalista. É óbvio que qualquer cena de crime, ela é terrível. Mas o meu olhar nunca foi de sensacionalista. Aí sim, um olhar de um técnico, de um especialista que olha uma cena de crime diferente de outras pessoas. Então, como eu sempre fui muito interessado em cena do crime, eu resolvi criar o meu canal no YouTube, que é o Na Cena do Crime, onde eu coloco você, internauta, na cena do crime. Então, se você quer saber do caso Isabela Nardoni, do caso do Maníaco do Parque, do Tim Lopes, ou seja, uma infinidade que eu tenho lá, a gente faz documentários com fotos, com imagens, com laudos, e é muito bacana. Quero deixar também meu Instagram, que é o @JorgeLordelloReal, e parabenizar você, que tem um podcast muito interessante, com conteúdo relevante para quem quer consumir coisa bacana no YouTube. Obrigado, viu? Lembrando, Jorge Lordello, que eu só pergunto e eles que lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu!